Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre as diferenças de temperamento, porque eu acompanho casais há muitos anos e já acompanhei vários casais à beira do divórcio e compreender as diferenças de temperamento foi a salvação desses casamentos. Por isso que eu vou te falar nesse vídeo, pode ser também a salvação do seu casamento. Eu sou a doutora Gisele Lima e eu tenho esse canal para te mostrar um caminho para conquistar um casamento de sucesso. Basta você se inscrever aqui, me acompanhar e vamos conversar. Como eu te disse, eu estou fazendo essa série de vídeos sobre as diferenças de temperamento e esse já é o 5º vídeo, então você precisa voltar lá depois, assistir os outros vídeos para você entender um pouquinho mais sobre o que é esses temperamentos, um pouquinho de cada um. E também eu fiz um vídeo anterior falando sobre o que acontece quando o casamento tem um cônjuge com o temperamento predominante extrovertido e o outro paciente. Talvez seja o seu caso, talvez esse seja o seu temperamento e você vai entender. E nesse vídeo eu vou falar então de um casamento onde um cônjuge tem o temperamento predominante analítico e o outro dominante. Talvez você conheça mais como melancólico e colérico, que é o mais comum que você encontra por aí. Então, eu vou te falar nesse vídeo os principais conflitos que esse casal vai enfrentar, os seus desafios por causa dessas diferenças dos seus temperamentos e o que eles devem fazer para poder conviver bem e usar essas diferenças para somar. Então, vamos lá. Eu anotei aqui os pontos que eu acho mais relevantes, que causam mais conflitos e frustrações quando um casal é analítico e dominante. É claro que tem muito mais questões envolvidas se formos pegar todos os detalhes, as características de traços de um temperamento e de outro, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou pegar aqui o que eu vejo sempre que causa muito conflito nesse casamento. Então, um cônjuge é predominantemente analítico e o outro dominante. Então, vamos lá. Um primeiro ponto que vai causar muito conflito. O cônjuge que é analítico, ele é indeciso, precisa analisar muito, demora para decidir. O cônjuge dominante, não. É rápido para pensar, para decidir e para agir. Então, o cônjuge analítico tem uma tendência a se acomodar e deixar para o outro decidir, pela sua dificuldade mesmo em decidir. Só que se sente mal, porque ele acha que o outro não considera a sua opinião, não o valoriza, né? E ele se sente um pouco diminuído, menosprezado pelo cônjuge dominante. Porque o cônjuge dominante, se você deixar, ele vai mesmo assumir o controle da situação. Para ele isso é natural, é da natureza dele. Ele vai mesmo assumir as decisões e é o que acontece geralmente nesse casamento quando não há uma compreensão das diferenças de temperamento. O cônjuge que é dominante, ele não tem paciência de esperar o tempo que o analítico precisa para analisar, refletir, para poder agir ou tomar decisão. Então, ele assume o controle de tudo, toma todas as decisões sozinho, inclusive sobre a vida do analítico, porque ele é autoconfiante e ele gosta de assumir, né, e de tomar as decisões, ter o controle mesmo de tudo. E se o analítico não se posiciona, o dominante acaba fazendo isso. Mas ele também acha que o outro não o acompanha, que o outro não consegue, né, acompanhar, que o outro não tem visão, que o outro é fraco. Então vai ficando aí, olha, uma frustração de um lado, uma frustração do outro. Mais uma vez aqui,
a necessidade de um e de outro não é suprida, e também aquela sensação de não estar alcançando a expectativa do outro, não estar também satisfazendo o outro, né? Então, mais um ponto aqui que vai ser de grande conflito e frustração nesse casamento entre um analítico e um dominante. O analítico, ele precisa de tempo para processar, para pensar toda a informação que ele tem, e ele precisa planejar, ele precisa programar passo a passo antes de fazer alguma coisa. Então, ele é mais teórico, ele não é dinâmico, e acaba ele sendo um ótimo planejador. Ele tem muitos projetos, planeja, mas executa muito pouco. Ele não costuma colocar muito em prática, porque é perfeccionista, porque é muito detalhista, e acaba, então, fica ali protelando, gastando tempo, acha que nunca está bom o suficiente, sempre falta alguma coisa e acaba não executando quase nada. Só que quem tem um temperamento predominantemente dominante, ele geralmente é um empreendedor. Ele é muito dinâmico, muito prático, focado em resultados, em cumprir meta, em alcançar os seus alvos, e quanto mais rápido, melhor, né? Então, ele vai buscar estratégias para fazer isso. Então, ele acaba, de fato, atropelando mesmo o seu cônjuge, que é analítico, que fica ali remoendo, analisando, esperando, e nunca tá bom, e nunca faz, planeja, né? Programa, mas não faz muito na prática. Então, o dominante acaba atropelando, e também pode ver o seu cônjuge como incompetente, como devagar e até mesmo incapaz. É da natureza dele, ele não tem muita tolerância àqueles que têm um ritmo muito lento, mais lento que o seu. Ele é muito acelerado, né? O dominante. Isso pode ser tanto o esposo quanto a esposa, tá? Então, olha só como vai tendo muitos conflitos. E o cônjuge analítico, ele se sente mesmo atropelado pelo dominante, embora seja ele, né, que fica ali patinando, perfeccionista, detalhista, mas ele se sente atropelado, vê o seu cônjuge dominante como egoísta, como egocêntrico, como insensível, né, como se o seu cônjuge se sentisse superior, como eu disse antes, se sente um pouco diminuído, desvalorizado. Mas são as características do temperamento que levam aos nossos comportamentos e que causam uma reação do outro, que incomoda o outro pelo jeito do outro ser. Então, muitas vezes, a gente tem isso como defeitos do outro, até a gente entender e compreender que são características da sua natureza, do seu temperamento. Mas isso, como eu disse em todos os outros vídeos, pode ser ajustado se tiver disposição. Basta ter interesse e disposição, e mesmo sendo tão diferentes, tendo temperamentos opostos, um casal pode sim conviver bem em harmonia e usar essas diferenças para somar. E eu posso dizer agora para você aqui também da minha experiência pessoal, porque esse casal aqui é exatamente eu e o meu esposo. Eu tenho um temperamento predominantemente analítico e o meu esposo também dominante. Então, o que eu estou relatando para vocês aqui não é apenas o que eu já vi, já acompanhei vários casais, muitos casais, tanto o homem também analítico, a mulher dominante. Eu vou falar uma coisa muito importante sobre isso daqui a pouquinho, mas eu também vivo isso na minha vida pessoal. Eu também fiz esse caminho junto com meu cônjuge, e por muitos anos isso foi muito conflito entre nós, causou muitas frustrações, muitas desconexões entre nós, e nós chegamos sim a um ponto de quase pensar que a nossa convivência não era possível,
que talvez nós fôssemos incompatíveis ou que não fosse a pessoa certa. Até que nós tivemos essa disposição, decidimos fazer esse caminho e fizemos esse caminho. E hoje nós temos 33 anos de casados, hoje é 2021, nós vamos fazer 34 anos de casado e vivemos muito bem, de forma muito saudável, usamos as nossas diferenças de temperamento para aumentar muito o nosso potencial como casal. Depois que nós fizemos isso, nós podemos conquistar muito mais, nós juntamos o nosso potencial e as minhas características analíticas, hoje ele não vê mais como problema, como defeito, ajuda ele, né, como empreendedor, que não é quase nada analítico, a equilibrar mais, a ter mais foco, a ter mais regularidade nos seus compromissos, né? E isso potencializou muito a habilidade empreendedora dele. E eu estou aqui falando com você porque a parte dominante do meu esposo, e também extrovertido que ele tem, me ajudou muito a me expor mais, a arriscar mais. Se não fosse pelo meu temperamento, eu jamais estaria aqui fazendo esse vídeo para você. Então, nós conseguimos e você pode conseguir também. E isso vem por essa consciência que eu estou tentando aqui te ajudar, isso vem por essa compreensão das diferenças e essa disposição de fazer esse caminho. Porque olha só quantos conflitos, e é desafiador mesmo, mas com disposição vocês podem sim também fazer esse caminho e conseguir aproveitar, usar as suas diferenças de temperamento de forma muito positiva. Olha só, o analítico, ele tem necessidade de segurança, de estabilidade, e ele não corre riscos. O dominante, ele corre risco, ele arrisca o tempo todo, ele tem uma vida instável, uma montanha russa. Então, o analítico tem muita dificuldade de lidar com essa instabilidade. E o dominante fica frustrado porque o analítico não o acompanha, não o apoia nos seus riscos, nos seus projetos. Mas quando os dois compreendem isso, que é característica de temperamento, a natureza, o analítico ele pode dar um suporte maior, apoiar mais, demonstrar mais credibilidade, né? Que o dominante sente muito essa falta. E o dominante também não espera tanto do analítico, ele entende que o analítico precisa dessa segurança. E o dominante também, com as suas características, pode ajudar o analítico, como eu disse que aconteceu comigo, a se expor um pouco mais, a correr riscos menores, para ir correndo riscos mais calculados, e com isso experimentar muitas coisas na vida que o analítico sozinho não experimentaria, por medo de arriscar. Olha só como é rico isso. Eu digo que quanto mais diferente, mais rico é se os dois souberem aproveitar esse potencial. Um outro ponto muito importante é que o analítico, ele é cauteloso, é pessimista, e o dominante, ele é uma pessoa ousada, otimista. Então, olha só, dois lados opostos aqui que vai causar muitos conflitos, muita frustração, muita decepção. Por quê? Porque o analítico, ele vê o dominante e acha que ele é imprudente, que ele é inconsequente, né? Por ser muito ousado. E às vezes acha até que ele é desleal, porque ele está ali focado no resultado, em bater a sua meta, e ele está focado nisso, e ele vai, e às vezes passa essa impressão mesmo. Por outro lado, o dominante, ele se irrita pelo fato do analítico só enxergar os problemas, só ver o lado positivo, né? Só ver dificuldade, coloca dificuldade em tudo. Então, isso também incomoda e irrita o analítico. Então, se esse casal
um não faz esse caminho, não tem essa disposição, esse interesse, e não compreende essas características um do outro, eles vão realmente ficar muito decepcionados e frustrados um com o outro, pode desanimar e desistir desse casamento, achar que realmente eles são incompatíveis. Mas quando eles compreendem, o cônjuge que é analítico, ele pode entender que isso não é imprudência, né? Não é uma inconsequência, uma irresponsabilidade, né? Que é uma habilidade até da característica de temperamento do seu esposo. E o cônjuge que é dominante não vai ficar mais tão irritado, ele até pode aproveitar essa característica que ele não tem, porque ele só vê o lado bom e ele acaba agindo muito sem analisar, sem ver os problemas, e acaba tendo que ficar apagando fogo, acaba tendo que ficar corrigindo no meio do caminho. Então, se ele usa um pouco essas características do analítico, que mostra para ele alguns problemas importantes, ele pode economizar tempo, ele pode antecipar algumas coisas e economizar trabalho também. Olha só que importante, como que as características de temperamento diferente podem se complementar e realmente o casal pode usar para somar. Então, e aí vai muitas outras características que vão causar muitos conflitos e frustrações. O analítico, ele tem um alto nível de exigência consigo mesmo, com os outros, ele é perfeccionista, ele faz tudo com muita excelência, então ele é muito crítico consigo mesmo e com os outros. Então, sempre tem a tendência de nem as pessoas, nem nada está suficiente para ele, está sempre faltando alguma coisa, sempre podia ser melhor. Então, e ele acaba sendo muito crítico também, né, com o seu cônjuge. E o dominante, como ele está focado sempre no resultado, e ele quer esse resultado da forma mais ágil, mais rápida possível, ele não está muito preocupado com a excelência, ele não é nem um pouco perfeccionista, né? Então ele vai fazendo, o importante é fazer, o importante é produzir, o importante é o resultado. Então isso incomoda muitas vezes o analítico, e por aí vai. O analítico, ele precisa de uma rotina, o dominante odeia rotina, então aqui é outro ponto de conflito também. Então, quando os dois cônjuges aceitam a fazer esse caminho do autoconhecimento, né, e como eu disse no outro vídeo, é importante, se for possível para vocês, achar uma ferramenta que traça esse perfil de temperamento, de personalidade, esse perfil comportamental, para que vocês possam analisar com detalhes e compreender exatamente. Eu amo fazer isso nos meus atendimentos, faz parte do meu protocolo, colocar essa análise de perfil comportamental logo no início, porque isso já economiza muito tempo, porque quando a gente faz essa análise comportamental, os casais já enxergam muitas coisas ali que estavam causando conflito e frustração entre eles, e se eles têm essa disposição, a gente vai juntos fazendo alguns ajustes, eu vou mostrando para eles o que pode ser feito, né? Por exemplo, eu disse aqui, quando, nesse caso aqui do casal analítico e dominante, a parte dominante é a mulher, às vezes o desafio é um pouco maior, porque a mulher tem a tendência a assumir o controle das decisões e ser o cabeça, né, ser o líder ali da casa, do casal, e tirar um pouco a autoridade do esposo, especialmente aqueles que têm uma convicção cristã. Então, isso é muito importante. Eu já acompanhei muitos casais com essa questão, porque isso ocorre justamente pelo fato do marido, que é analítico, não se posicionar, né, e ter dificuldade de tomar a decisão, e a mulher acaba tomando a frente, mas ela se sente sobrecarregada,
apesar de que ela é que espera ali, não espera o tempo dele, o ritmo dele, tá certo? Então, o que esse casal pode fazer para resolver isso? Da mesma forma, uma disposição e interesse para fazer esse caminho do autoconhecimento, e à medida que for identificando essa diferença, ter disposição para fazer os ajustes necessários para se adaptar ao jeito do outro ser, para suprir as necessidades do outro, isso sem se anular, isso sem querer ser outra pessoa, você pode continuar sendo você mesmo, você pode fazer ajustes, por exemplo, aqui nesse caso, o analítico, ele pode se posicionar mais, se esforçar para trabalhar o seu perfeccionismo e a sua alta exigência para assumir mais as suas decisões e agilizar mais o tempo da sua decisão. E ele pode pedir o seu esposo, a sua esposa, que é dominante, para ajudar nisso. O analista também pode usar as características do dominante para trabalhar mais as suas limitações e conseguir executar mais, como eu disse antes, para experimentar, arriscar um pouco mais, mesmo que seja um risco calculado. E pode apoiar mais o seu cônjuge que é dominante nos seus projetos, né? E conquistar mais junto com o seu cônjuge, se envolver um pouco mais nos projetos empreendedor desse cônjuge. E o cônjuge que é dominante pode trabalhar a sua intolerância, a sua impaciência, respeitar mais o ritmo do seu cônjuge, que é menor do que o dele, né? Do seu cônjuge analista. E precisa também entender que o cônjuge que é analítico, ele precisa de tempo para processar as informações. Ele não é rápido, ele não é responsivo como o dominante, ele precisa de tempo para responder, para reagir. E o cônjuge dominante pode incentivar o seu cônjuge a tomar mais decisões, ajudar, né, dando mais opções. Quando você quer que o seu cônjuge analítico tome decisão, você que é dominante, dê opções para ele ou para ela e dê um prazo, estipule um prazo. Isso vai ajudar muito o cônjuge que é analítico a tomar decisões de forma mais rápida, né? Você pode estimular e apoiar o seu cônjuge analítico a assumir mais riscos menores, reconhecer que as características analíticas do seu cônjuge podem contribuir muito para te ajudar a ter mais foco, a ter mais disciplina, mais regularidade e controle nos seus empreendimentos. Isso pode fazer muita diferença. Um dominante sem um freio, ele pode se autodestruir e levar junto o seu casamento e a sua família, porque ele vai arriscando, só focado no resultado e pode colocar tudo a perder. Então, é assim que vocês vão compreendendo as diferenças, se ajustando, um ajudando o outro, a entender mais como você funciona, as suas necessidades, o que é importante para você, e cada um se ajustando um pouquinho, um chega um pouco para cá, o outro um pouco para lá, e vocês se encontram no caminho do meio, do equilíbrio, sem se anular, sem precisar ser outra pessoa, mas suprindo mais as necessidades um do outro, e assim ambos vão estar mais satisfeitos, vão conviver bem, de forma saudável. Isso é bem possível, se tiver disposição e interesse. Então, se esse vídeo te ajudou, não deixe de compartilhar com todas as pessoas que você conhece, para que elas também tenham acesso e sejam ajudadas com esse conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, para você não perder mais nenhum vídeo. Eu posto toda semana 2 vídeos e faço uma live só com conteúdo relevante, baseado na minha experiência profissional, que eu sei que vai ajudar a você a melhorar a convivência e aumentar a satisfação no seu casamento. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links que você precisa para me achar, para fazer contato comigo, para conhecer os meus livros, os meus cursos, me seguir nas outras mídias sociais. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema, pode deixar aqui. Esse é um tema que eu estudo muito, me aprofundo e gosto muito de te ajudar.
E que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.